A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos, bem casados, o programa do seu casamento, do seu coração, toda sexta-feira, aqui na IPP-TV, às 20 horas, e eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. Muito bom ter você aqui, sua preciosa atenção, de repente você está chegando aqui primeira vez. E aí aproveita, essa aqui é a IPP-TV, a sua TV missionária. Se inscreve aí, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha, porque você ajuda a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A gente faz o quê? Perfuração de poços, né? Plantação de igrejas aí, distribuição de cestas básicas, tanta coisa boa para compartilhar. E quando você impulsiona aqui o engajamento, compartilhando esse link com as pessoas da sua casa, chama todo mundo aí, compartilha no grupo de WhatsApp da sua igreja, e aí a gente vai, assim, divulgando cada vez mais o trabalho da IPP-TV, a sua TV missionária. Esse programa tem o apoio do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente fica muito feliz, né, Michele, de poder compartilhar. Tanta gente boa chegando aqui. O testemunho de hoje, tá muito especial. O pastor que veio com a esposa hoje dar o testemunho é um grande amigo. Veio um pouquinho de longe, de outro estado, mas estão aqui e a gente vai... Como queria o pastor Orival, internacional. Casal internacional, veio de longe, rapaz, tiveram até que tirar o passaporte para esse negócio. Brincadeiras à parte, a gente fica muito feliz com ele, um casal amado, e a gente vai poder ouvir a história deles. E assim você também ser edificado. Mas e agora, Michele, o que a gente tem para fazer mesmo? Agora a gente vai ouvir a voz do Criador do casamento. Exatamente, o nosso devocional, nosso breve devocional. Mas como deve ser com todo casal, a gente deve ter uma vida devocional. Aproveita aí, já que você está no chat, diz aí a cidade e o estado que você está falando e responde aí. Eu faço devocional com o meu marido ou com a minha esposa. Aproveita aí. Você faz vida devocional? É muito importante e é o que a gente vai fazer agora, ouvindo a voz do Criador. Michele, ajuda a gente com o texto de hoje. Qual é o texto de hoje mesmo? Hoje é 1 Coríntios 13, versos 7 e 8, né? Maravilha. Versos 7 e 8. Exatamente. Vamos lá. 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba, o verdadeiro amor. Amor esse que está aliançado ou alicerçado na base da palavra, né? O fundamento do amor é a palavra e, na verdade, é um amor que é um amor ágape, é um amor que é o amor filéu também envolvido, mas o amor supremo é o amor de Cristo, que é esse amor que existe entre irmãos, mas principalmente entre os próximos mais próximos, que são os cônjuges, é o amor sublime que vem de Cristo. Portanto, quando a gente pensa nesse amor que é sublime, o amor humano por si só, ele não é suficiente para sustentar um casamento. Porque o amor humano por si só, muitas vezes vai ser envolvido em situações que muitas vezes são paixões efêmeras. E muitas vezes aquele amor que começou por causa de uma atração ou das condições iniciais. E aí aquele amor que muitas vezes pode ser algo enganoso do coração, não pode sustentar décadas de casamento e convivência, esperas e provações, como no testemunho que a gente vai ver hoje. Por isso que o casamento cristão, para mim e para você, e o amor cristão que vem de Deus, ele é um instrumento não só da graça comum para nos abençoar como casais, mas também é um amor da graça especial. A graça reveladora e redentora de Jesus, no qual a gente aprende a amar não apenas com o sentimento, como eu costumo dizer que o casamento ele não é um romance enfeitado de amizade, mas ele era uma super amizade, sim, que a gente pode enfeitar de romance, é claro, mas não só com sentimentos, mas o amor em Cristo, o amor para o casal que jamais acaba, é aquele que tem uma aliança e é aquele que tem uma fé que é uma só fé do casal. Por isso, assim como Cristo amou a igreja, a gente pensa assim, que a paciência do próprio Cristo para conosco, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, e o propósito eterno de Cristo para com a igreja, o casal vive também um propósito eterno, rumando para o mesmo horizonte. E esse horizonte é o quê? É o trono da graça, é o senhorio de Cristo. E a gente aprende que o verdadeiro amor
não depende das circunstâncias, mas do quê? Da fidelidade de Deus. O casamento depende exclusivamente da fidelidade de Deus. Por isso que, ao olhar para o testemunho de hoje, eu queria desafiar você com o seu casamento. Que se você está passando por esperas, se você está passando por dificuldades e até mesmo uma distância, talvez esse lugar da espera, da distância e das dificuldades seja o solo onde o seu casamento vai florescer com mais graça, com mais alegria e com mais amor. Como diria João Calvino, Deus, ao unir um homem e uma mulher, lhes dá não apenas uma companhia, mas dá uma escola de amor e santificação. Então, como é belo a gente pensar que o casal cristão pode se lembrar que o amor que permanece, esse que jamais acaba, conforme Paulo nos disse aqui, o amor jamais acaba, ele jamais acaba porque ele é firmado em Cristo. Porque se fosse nas nossas condições de um coração volátil, nós com certeza desistiríamos um dos outros. Mas o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós, resolveu redimir relacionamentos e transformar histórias em testemunhos vivos da sua própria fidelidade. Que no testemunho de hoje você possa entender que um casamento é assim, para a glória de Deus, um casamento que espera, um casamento que suporta e na espera é um casamento transformado. Por isso, que Deus abençoe muito a sua vida e que hoje o testemunho possa alcançar o seu coração. Não é isso, Michele? É isso aí. Agora a gente vai ver um pouquinho do resumo do testemunho do nosso casal. Tudo começou em novembro de 1995, em um retiro de igreja. Naquele fim de semana, o encontro não foi dos mais agradáveis. Parecia que nada combinava entre nós. Mas Deus tinha outros planos. Após o retiro, começamos a nos aproximar por meio de cartas. E aos poucos, aquela antipatia inicial se tornou em amizade. E depois, em algo muito maior. Em abril de 1996, oficializamos o namoro. Foram anos de muitas conversas, aprendizados e crescimento juntos. Eu ainda não era cristão convertido, mas a fé dela sempre me inspirou e me ensinou muito. Nosso relacionamento foi sendo construído com paciência, amor e, acima de tudo, propósito. A caminhada até o casamento não foi simples. Pedi a mão dela em casamento ao sogro 3 vezes. A primeira, após 6 meses de namoro, a segunda, depois de 1 ano e meio, e a terceira, quando finalmente chegou o momento certo. Esperamos ela atingir a maioridade e então, em novembro de 1998, dissemos o nosso sim diante de Deus e das pessoas que amamos. Deus nos abençoou com 2 filhas maravilhosas, Gabriele, que nasceu em 2000, e Giovana Sofia, em 2010. Hoje, Gabriele tem 25 anos e Giovana, 15. 2 bênçãos que dão cor e sentido à nossa história. Nem tudo foi fácil. Em 2008, um novo desafio surgiu. Daniele passou em um concurso e precisou morar em outra cidade. Ficamos separados durante 1 ano, nos vendo apenas nos finais de semana. Mas até essa distância serviu para fortalecer nosso amor, mostrando que o que é sustentado por Deus não se abala com o tempo ou a distância. Mais de 2 décadas se passaram desde aquele primeiro encontro em 1995. Entre risos, desafios, conquistas e fé, seguimos juntos, construindo dia após dia uma história que começou por acaso, ou melhor, por propósito, e que continua sendo escrita com amor e gratidão até hoje. Estamos de volta e aqui felizes de poder ouvir o testemunho desse casal maravilhoso. Pastor Gustavo Prado e Daniele, sejam bem-vindos ao Bem Casados. Deus abençoe muito a vida de vocês. Não é isso, Michele? Sejam bem-vindos e obrigada por virem compartilhar a história de vocês aqui com a gente e com quem está assistindo também. É nosso. Prazer é nosso, privilégio é nosso de estar com vocês. E casamento é isso, vamos em frente, né? Muito bom. E esse tema de hoje está sensacional porque o tema de hoje é
Casamento, o amor que aprendeu a esperar. Porque em várias fases assim do casamento de vocês, a gente viu esperas, né? Algumas coisas pontuais que aconteceram, mas como a Michelle diz, a gente gosta de ouvir a história... A gente gosta de ouvir da ordem cronológica, né? Desde começo. lá, como vocês se conheceram, como é que foi esse estranhamento aí, né? Um não gostou, como é que foi? Conta pra gente Logo isso no aí. começo já teve ali, né, uma coisa bem interessante. Mas olha só, antes da gente passar para esse momento rapidinho, deixa eu só fazer uma coisa muito especial. Pastor Gustavo Prado, a gente brincou que ele veio de longe no começo, né? E a gente se conheceu lá no Mato Grosso do Sul, né, pastor? Foi muito legal lá em Campo Grande, não é isso? Isso, nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi uma ponte aí que nós fizemos, né? Para começar um projeto em Campo Grande com a SBB. Exatamente. E as coisas se encaixaram e foi muito bacana isso, porque foi muito rápido, né, Vinícius? Exato. Foi muito rápido. A gente não se conhecia e quando a gente se encontrou, parecia que a gente era amigo há muito tempo. Já se conhecia há muito tempo. Então, Família da fé é assim, né, pastor? eu achei engraçado porque o meu pastor virou e falou assim, rapaz, você conhece esse cara faz tempo, né? Aí eu ri, né? Porque eu falei, nossa, a gente só tinha conversado por telefone. Por telefone, a gente havia conversado e projeto aí de realizar o Seminário de Ciências Bíblicas 2026 lá na Igreja Assembleia de Deus. Missões. O pastor lá, o pastor Elias Longo. Elias Longo é o pastor presidente, nosso amigo também. Muito bom. Mas eu falo que quando você tem rede de relacionamento, se é amigo do meu amigo, normalmente é nosso amigo, né? Então, agora a gente tem um amigo em comum aqui que também precisa vir nesse programa, né? Que foi quem criou essa ponte toda, né? Verdade. É o nosso querido Antônio. pastor Domício. O pastor Domício Júnior. Júnior, né? Um querido, né? Queridão. Queridaço. Então, ó, fica o recado aí, pastor Domício Júnior. Você tá devendo uma visita aqui no Bem Casado, junto com a sua esposa. Já pensou? Fala quem é o pastor Domício. Pastor Domício Júnior. Os mais antigos vão Os mais antigos vão saber. Ele é autor daquela música, Os que Confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor. Então, já pensou trazer o homem aqui? Mas ele é gente boa demais. A agenda dele é meio difícil, mas de vez em quando a gente consegue. Ele já pregou para os jovens aqui em Pinheiros uma vez. Eu consegui encaixar um negócio aí. Foi bom demais. Mas vamos ao que interessa, né? A gente quer saber dessa história. Da história aí, do testemunho do casal. Fala para nós aí, não é isso? Do começo. A gente quer saber do começo. Como é que foi essa história do retiro aí, Daniela? Conta para nós. Foi muito interessante. Eu não fui no ônibus. Ele foi no ônibus. E eu fui de carro com uma amiga minha, que hoje não mora mais no Brasil, mora fora, com as minhas irmãs. E nós chegamos primeiro na fazenda que ia ser o retiro. E sentamos ali, ficamos conversando. E ele veio de ônibus. E eu falo que esse foi o dia que eu sabia que eu ia casar com o Gustavo. Porque quando o ônibus quebrou na entrada da fazenda e ficou preso no mata-burro, eles tiveram que vir a pé. Subi toda até na sede. Eu já estava alojada na sede. E eu falo assim, que quando o Gustavo vinha vindo, o Espírito Santo falou pra mim assim, esse vai ser seu marido. Olha. E aí eu comecei a olhar e falar assim, e fica prestando atenção. Quanto mais ele ia chegando perto, como o Gustavo ele não tinha nada de crente, assim, eu falo que o Gustavo não era convertido, ele era convencido. Eu gostava da igreja. Ele é a vida social, entendeu? Ele ia socialmente era um na igreja. amigo da igreja, né? Exatamente, pastor, disse tudo, um amigo da igreja. E quando o Gustavo veio chegando cada vez mais perto, o Espírito Santo falou assim, esse vai ser seu marido. Aí deu uma hora que eu falei assim, não, Jesus, você tá de sacanagem comigo, né, Jesus? Esse aí, muito Jesus, bom. Não. Eu falei, esse não, Jesus, olha lá, Jesus, eu orei por outra coisa, eu pedi outra coisa, porque há um tempo eu já estava orando pelo meu futuro esposo e eu tinha descrito meu marido, que eu queria uma pessoa morena, alta, de sobrancelhas grossas, de mãos grandes. Mostra a mão, meu amor. A mão dele, a minha mão, eu falo pra ele, a minha mão cabe dentro da mão dele. Que ele tivesse as costas largas. Eu não sei porquê, mas eu fui detalhando algumas coisas da minha cabeça, de menina, de adolescente. E, inclusive a descendência. Eu queria que fosse de origem, a família, e que ele tivesse origem libanesa. Olha só. E o bisavô do Gustavo, veio do Líbano. Que legal. Mas por que essa coisa específica, assim? Não sei. Coisa de menina na época. Coisa de menina na época, assim. Eu peguei e falei, acho que isso aqui vai ser legal. Eu queria uma coisa diferente. E eu falei, vou ser diferente. O que vai ser diferente?
botei isso num papel que eu escrevi e guardei durante Não muitos duvide anos. do que você pede, né? Porque o nosso Deus é Exatamente. E surpreendente. assim, pastor, aqui foi muito Ele é interessante. detalhista, né? Detalhista. Eu tinha aprendido sobre você ser detalhista um determinado culto na igreja. Então eu falei, como é que eu vou saber, na hora que chegar certa, que essa é a pessoa certa pra mim? Uhum. Então eu fui nos detalhes. Até os defeitos que eu suportaria viver e as qualidades que eu queria que tivesse. E o Gustavo, ele... Aí veio sem defeito. Não, e eu falo assim, eu queria uma pessoa que fosse o oposto de mim. Porque eu sou mais fechada. E o Gustavo, ele é mais, né, todo aberto. Ele, onde ele chega, ele faz amizade. Eu sou mais... Então eu queria que fosse uma pessoa oposta de mim. Porque daí eu ia aprender. E foi indo. Quando a gente percebeu, eu já tava... Aí que ela viu aquele rapazão bonito chegando, todo sorridente, alegre. Ela falou, não, Jesus. Não. Ele era muito dado, pastor, entendeu? Sabe aquela pessoa assim... Ele não foi no retiro com o intuito de participar do retiro. Ele foi no retiro para aprontar. Então eu falei assim, Olha. Jesus... Vocês tinham que idade, mais ou menos, nessa época? Desculpa perguntar, Eu mas... tinha 95, foi em novembro, eu tinha 20. Olha aí. E eu já tinha 18. Uhum. Já eram jovens ali. E como foi o primeiro encontro mesmo, assim, de se ver e conversarem no retiro? Eu me dava muito bem com a irmã dela, porque eu cantava com a irmã dela na igreja. Uhum. Quando eu vim para a igreja, eu vim da música, do mundo. Então, eu me encantei para a igreja no começo por causa da música. A música te atraiu. Eu fui visitar uma igreja presbiteriana Olha aí. lá em Telêmaco Borba. Telêmaco Quando eu Borba, no entrei- Paraná. Para É. isso. Quando eu entrei, meu tio congregava lá. Quando eu entrei, eu ouvi uma música lá de fora que me chamou a atenção. És a nossa estrela da manhã. Sim. E o Não, baixista fazia um arranjo muito bom. Legal. Me chamou a atenção, foi o que me levou para a igreja. E aí eu comecei a me identificar com a música da igreja. Então eu ia para a igreja Só pela música. pelo social, Claro. a música, Ministério do O Louvor. ambiente te agradava. O ambiente me agradava. Mas convertido. Então, quando eu fui para esse retiro, eu fui com mais 2 amigos para bagunçar. Vai ser divertido e tal. E aí a minha cunhada me apresentou ela. E eu sempre engraçadinho já E só pra comecei entender, o retiro era de qual igreja? da igreja evangélica. E ECG. que era a antiga igreja evangélica em Campo Grande, que agora é Comunidade Global. Igreja Lá do Comunidade apóstolo do Edmilson. apóstolo Edmilson. Do Edmilson, um grande É lá em Campo Grande. isso, do apóstolo Já Edmilson. colocamos uma exposição lá do Museu da Bíblia na igreja dele. Isso, Exato. do Gente apóstolo boa. Edmilson. E aí eu fui para esse retiro, mas eu fui para aproveitar assim, o que eu vou fazer nessa semana? Não tem nada, eu vou pro retiro. Fui pro retiro. Era bacana, né? Finados. Então, fui para esse retiro, a Luciana, que é a irmã dela, nos apresentou, e eu sempre engraçadinho, né? Já fiz uma brincadeirinha com ela, ela já me cortou na lata, assim, Coloquei no lugar dele. né? E a Daniela sempre foi muito reservada, e eu dado demais. E aí já não bateu, porque quem é reservado, normalmente, só se ela te conhecer muito bem para ela te dar uma liberdade. Senão, ela vai sair de perto de você, ou ela vai te cortar. Né? E ela era bem direta, ela já cortou. Aí já criou tipo uma antipatia logo no primeiro encontro. Quase isso. Quase isso. A E nossa como foi conversa pra era romper mínima. essa... Nós começamos, como ele era amigo da minha irmã, ele começou a frequentar. E eu não sei em que determinado momento nós começamos a trocar carta. Simplesmente começaram a trocar- Ele voltou para a fui cidade embora. dele, De Campo Grande. ele voltou lá. Onde E- eu recebi uma carta Você da morava Daniela. onde, pastor Eu Gustavo? morava em Jardim. É uma cidade do interior de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. é isso. Próximo ali de Bonito. E o retiro de vocês tinha sido em Telêmaco, Borba? Não, tinha não. Telêmaco sido. foi uma viagem Uma que eu viagem fiz. que você conheceu a igreja. O retiro tinha sido numa outra cidade do interior, chamada Bandeirantes. Ok. Lá, é uma cidadezinha bem pequenininha. Mato Grosso do Sul. Em também. Mato Grosso do Sul também. Viu, gente? Ó, aproveitar aí um beijo pro povo de Mato Grosso do Sul. Essa é a minha segunda casa e a gente ama demais ir lá. A gente já foi em Bonito, né, Michele? Ah, eu já morei em Bonito, é Bonito. muito Em bom. Ela 2008 eu morei em Quando ela Bonito. passou no concurso. Olha aí que legal. Mas vamos lá. Aí, Vamos carta. voltar. Deixa o concurso pra depois, né? As cartas. As cartas, nós começamos com essa troca de cartas, depois da troca de cartas começamos por telefone, conversar com 2 amigos. E um amigo que nós temos em comum, o Matheus,
que também estava nesse encontro, que nos situou, que nós já estávamos namorando e que nós já éramos um casal e que nós não sabíamos. Olha só. Numa conversa com ele chegou e falou assim, você sabe, né, que você tá namorando com ele? Eu falei, não, acho que não. Só porque eu tô trocando carta? Eu só mandei umas cartas pra ele me liga de vez em quando. Aí ele falou assim, de vez em quando, Dani, vocês se falam todo dia no telefone. Minha mãe, a conta de telefone naquela época era paga, Era altíssima, era urbano, né? Não tinha, eu falo que hoje a modernidade tá muito boa, naquela época não tinha. Os pais ficavam desesperados. Né? Nós estamos falando de 96. Sim. Então, E nós passamos até abril, né, meu amor, quando você veio. passamos esse início de ano até abril conversando por telefone, bem dizer todo. E o Matheus também falou pra ele, falou assim, vocês estão namorando? Ele falou, não, eu não tô namorando com ela, a gente só é amigo, só é amigo. Somos só amigos. Somos só amigos. E quando ele veio em abril... Somos amigos há 30 anos. Nós somos amigos. Melhores amigos. Aí quando ele veio em abril, no feriado de 21 de abril, ele veio, na véspera, no dia 20, nós saímos a primeira vez pra conversar. E dali pra cá, nós estamos juntos. Tivemos percalços, alguns momentos de separação e reconciliação, mas nada assim muito duradouro, não. Agora, conta pra gente, porque o pessoal de casa, assim, às vezes os mais novos, né, as gerações mais recentes, né, inclusive aqui no estúdio, a filha dele está aqui fazendo o videomaker aqui do pai e da mãe, né, a Giovana está aqui nos estúdios. Mas conta pra essa geração e como que foi pra vocês esse momento reflexivo e paciente da troca de cartas. Isso gerou alguma coisa? Deus ensinou alguma coisa pra vocês nessa espera pela carta e etc? Porque hoje em dia a gente manda WhatsApp, né? É muito rápido. Mas naquele tempo você tinha que escrever, aí você envelope, o selo, ir no correio, postar, esperar, né, chegar. Na época do papel de carta. Eu, pra mim, que sempre gostei muito de escrever, eram meus momentos de conversar de verdade com ele. Que aquilo que a gente não conversava por telefone, nós conversávamos por carta. Olha só. Então, assim, acabou nos gerando além de uma confiança muito grande, uma intimidade. Porque tinha coisa que eu contava só pra ele na carta e tinha coisa que ele contava só pra mim. Era um diário, né? Era um diário. Era um diário. Nós temos as cartas guardadas, inclusive. Olha aí que coisa boa. Nós temos. Vale uma dica, né? Você aí, de repente, volte a escrever cartas pro seu amor, ou se você é mais jovem, passe a fazer isso. Pai, será que existe gente que ainda faz isso? Será que existe? Fica a dúvida aí no programa. Você ainda faz isso? Conta pra gente aí, né? É isso mesmo. Bom Eu demais. acho difícil as pessoas hoje saberem, né, sobre isso, fazer. E aí, como foi esse namoro, né, oficialmente? Ele morando em outra cidade? Quando ele chegou, ele foi no meu trabalho. Eu cheguei, fui no trabalho dela, entrei dentro do trabalho dela, encontrei ela no meio da empresa, bem... E ela veio me receber, eu peguei e lasquei um beijo nela. No meio do trabalho. Já foi na ousadia mesmo. Eu falei, ou é agora ou é nunca, então vai ser agora, né? Depois de tantas cartas trocadas, né? Nós sentamos, conversando, e aí ele foi conversar com meus pais. E aí? Conversei com o meu sogro. Rapaz, nunca tinha feito aquilo, não. Mas comigo o negócio era tudo preto no branco e certinho. Meu sogro é pequenininho, meu pai, né? com a minha mãe. Aí eu cheguei, olhei para aquele baixinho e falei, meu Deus, e agora? Ele ficou um gigante na sua frente, né? Eu que fiquei baixinho, fiquei miúdo perto dele. Mas ele deu aquele padrão de pai, né? Sim. Tá cuidando das filhas e ele tinha 3 meninas, né? Então eu falei, não, tudo bem, comecei. E como eu fui embora, voltei para Campo Grande, eu passei a conviver muito a casa deles, né? E foi nesse tempo que eu fui realmente descobrindo o que era o evangelho de verdade. Nós nos víamos praticamente uma vez por mês, quando dava. Não era tão sempre que o Gustavo vinha. Nem sempre. Eu dava aula lá em Jardim, então eu sempre estava preso, né? E às vezes eu vinha uma vez por mês até Campo Grande, até que chegou o final de 96, eu mudei para Campo Grande. Ou seja, até nisso e nas cartas, né? E todo o desenvolvimento do namoro de vocês aprenderam a esperar, né? A esperar. Sempre foi uma espera. Paciência. Sim. Muita paciência. E aí, como foi esse processo, né, do casamento? Foi morar na cidade dela e plano de casamento? Como isso tudo foi acontecendo? Quando eu vim para Campo Grande, nós estávamos com 7 meses de namoro. Não, menos. Com 6 meses você pediu a primeira vez. Eu pedi pro meu sogro, chamei meu sogro, a sogra, e falei, queremos nos casar. Nós tínhamos 6 meses de namoro.
Ele falou, olha, vamos ver, vocês são novos ainda, vamos nos programar, eu vou pensar e te dou uma resposta. Esse pensar dele foi 1 ano. Aí deu 1 ano e meio de namoro, eu pedi de novo. Segundo pedido. Ele negou o pedido? Ele negou. Meu sogro tinha uns ciúmes das filhas, então ele falou assim, vou pensar, eu acho que vocês ainda são novos e tal. Foi mais 1 ano. E aí, com 2 anos e meio de namoro, como ela já tinha 21, nós chegamos, com todo respeito, tudo, mas comunicamos aos pais dela que nós iríamos nos casar com data marcada. Nós conversamos com eles no dia 26 de setembro. E eu lembro da cara da minha mãe até hoje, que a minha mãe falou, ai, que bom, minha filha, então vai ser ano que vem, né? Você quer casar em maio? Aí o Gustavo falou, não, eu caso esse ano, ou eu não caso mais. Minha mãe falou, como assim, Gustavo, nós estamos em setembro. Ele falou assim, então, até dezembro eu tenho que casar. Gustavo foi na igreja, marcou a data para dezembro. E a igreja nos ligou informando que tinha sido marcada a data errada. Eles não tinham aquela agenda. Não tinha nenhuma data em dezembro. Que tinha em janeiro. Eu falei, não, o ano que vem eu não caso. Ou eu caso esse ano, ou é esse ano. Olha só. Ela falou, mas Gustavo, eram uns amigos nossos, mas só tem dia 27 de novembro. Eu falei, pode marcar. Ela falou, mas é 1 mês antes daquilo que você marcou. Pode marcar, eu vou casar 27 de novembro. Ele chegou lá em casa e falou pra minha mãe, olha, sogra, eu mudei a data, porque não tinha. Ela falou assim, ai, graças a Deus, ano que vem, né, conseguiu pra maio? Ele falou, não, eu consegui pro dia 27 de novembro. Quer dizer, 60 dias depois da gente conversar com eles, nós estávamos nos casando. Olha só. Muito bom. Bom, e aí você que está animado aí com essa história, não sai daí. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Um recado da IPPTV para o seu coração. A gente volta já já. A energia do sol é um presente para todos. E a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @Oui Mademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 5077 1744 ou siga nossa página no Instagram.
cálice dos peregrinos, excelência e honra até que ele venha. Estamos de volta, olha aí, PPTV, a sua TV missionária. Você já falou o estado e a cidade onde você está falando aí, está interagindo com a gente aí no chat? Vem com a gente, deixa a sua pergunta aí também, né? Tira suas dúvidas, a gente está aí para interagir com você no chat. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz de ter a sua atenção. E voltando aqui para o pastor Gustavo Prado, um grande amigo, a gente vai falar também de material. Não sei se você já viu aqui na nossa lareira, tem um livro aqui que ele escreveu, a gente vai falar daqui a pouquinho. E durante a semana, né, depois que você perceber aí, esse programa for ao ar, a gente vai sortear na semana seguinte esse livro, vai ser muito legal. Mas vamos falar sobre oração, Daniele e pastor Gustavo, né? Sobre o papel da oração nas fases mais desafiadoras, assim, tanto no namoro quanto no casamento. O que foi a oração para vocês? Para mim foi tudo, né? Porque eu um novo convertido, cheguei em Campo Grande, fui congregar numa igreja. Eu falo graças a Deus que surgiu esse ministério também. Nós tivemos um pastor de muita oração, de muito direcionamento. Então eu aprendi muito com ele. Mas a Daniele, eu tinha vergonha até de orar perto dela. Porque eu era novo convertido, Daniele de berço cristão. Então eu tinha vergonha de orar e errar, essas coisas. Ele cuidava as palavras, perguntava se estava orando certo. Cuidava as palavras, perguntava para ela, eu estou orando certo? É assim que ora? Uhum. Porque apesar de 20 anos de idade, eu era novo convertido. Então no evangelho eu não sabia nada. Então a Daniele me orientou, me ensinou muito, né? E bem nesse período que eu vim embora foi quando nós fomos congregar nessa igreja e aproveitei também, aprendi muito com o pastor, mas a gente sempre teve nossos projetos de oração juntos. Né? Inclusive no nosso casamento, é uma coisa bem interessante para você que está nos assistindo. É verdade. Anota e guarda isso para a sua história. Você quer casar? Pastor, eu quero casar, eu não tenho nada. Eu não tenho ainda, não comecei a comprar minhas coisas, tudo. Faz assim, ó. Pega uma lista. Até um pastor um dia brincou comigo que eu falei sobre isso. Ele falou assim, isso aí é... Como chama? Cristão, que ele falou. Ele quis dizer que era tipo um... não vai lembrar. O que você vai fazer? Você pega, põe numa lista tudo que você quer ganhar na sua casa. Tudo que você quer na sua casa. Para festa também. Isso foi uma irmã... Uma direção de uma irmã que estava orando conosco a respeito do nosso casamento, uma campanha de oração para o nosso casamento. Uhum. E ela nos deu, e todas as pessoas que nós passamos isso e funcionou. Uhum. Então, faz uma lista de tudo que você quer para sua casa. Uhum. Tudo. Põe num papel. Coloca para Deus quais... Põe debaixo do seu joelho e orem junto apresentando essa lista para Deus. Parece loucura, mas tudo que nós colocamos na lista, nós ganhamos. Olha aí. Eu não comprei. Eu tinha uma casa, eu já morava nela, eu tinha alguns móveis, mas nós ganhamos quase tudo. E a nossa relação, ela é muito baseada em oração. Uhum. Sempre foi. Nós tivemos momentos bons, momentos ruins, mas todos foram baseados em oração. Até hoje, nós temos o hábito de orar junto. Eu e o Gustavo, qualquer dificuldade que nós estamos passando, ou momento de alegria, nós oramos juntos. Todos os dias nós oramos juntos. Eu e o Gustavo. Nós choramos e agradecemos juntos. Uhum. Sempre a oração, eu falo que a oração ela é uma base no nosso casamento. Uhum. Então, aí falando até nisso, né? Em 2008, vocês falaram que vocês tiveram que enfrentar essa distância física por causa do trabalho. Como que vocês enfrentaram passaram por esse desafio, mantendo essa unidade mesmo do casamento? E de ter que esperar um pelo outro distante, né? A gente se via uma vez por semana. Eu falo que passamos assim, eu trabalhando muito, que foi um ano que eu trabalhei muito, e ela viajando muito. Nunca viajei tanto da minha vida. Todo fim de semana ela vinha para Campo Grande, passava o fim de semana e retornava no domingo.
Retornava para qual cidade? Bonito. Pra Bonito. Trabalhou num lugar bonito, né? Trabalhei. Fiquei lá 1 ano. Muito bom. Até que Deus nos proporcionou de conseguir voltar, retornar para Campo Grande. Claro que não foi. Na época, minha filha estava enfrentando um problema de saúde e a gente consequentemente, nós conseguimos, a minha mais velha, né? Aí nós conseguimos retornar. Mas a gente já estava orando o ano inteiro, né, Gustavo, para voltar para Campo Grande. Que era uma coisa, era uma coisa incomum de acontecer, porque nesse concurso que eu prestei, você tem que ficar 3 anos na comarca, né? Você não consegue transferência antes de 3 anos. É o período probatório. É o estágio probatório que eles falam, né? Então você tem que ficar os 3 primeiros anos do concurso na cidade. E até a cidade que nós fomos escolher, eu trabalhava em outro órgão da prefeitura. E eu já tinha passado no concurso antes de eu assumir a prefeitura. E nós começamos a orar para eu poder tomar posse desse outro concurso, que ele era muito melhor. Eu ia ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava. E nós queríamos alcançar algumas metas. E nós escolhemos Jardim, que era a cidade da qual o Gustavo tinha vindo, porque não tinha vaga em Campo Grande, para ir morar lá. E orando, eles me ligaram e perguntaram se eu aceitaria Bonito, porque Jardim não ia ter a vaga. Eu falei, não, eu aceito. E foi assim. Durante a semana, eu ficava em Bonito, a minha vizinha me ajudava muito. Ela é uma bênção na minha vida, Dona Lodeir. Não esqueço dela nunca. Ela orava comigo, nós íamos para a igreja na oração durante a semana, porque eu não tinha tempo de congregar no fim de semana, porque eu saía do lado do meu trabalho. 1h da tarde eu pegava o ônibus 2, vinha para Campo Grande e voltava no domingo às 4 da tarde. Olha, praticamente eu não tinha tempo de ir na igreja. Era cansativo, né? Era. Extremamente. Foram pouquíssimas vezes que eu não fui para Campo Grande. E nesse período vocês já tinham as meninas? Só a minha mais velha. Só a mais velha. E como é que foi isso? Com a mais velha? A mais velha... Ai, foi um período bem conturbado. Foi bem assim, para ela entender o momento que nós estávamos vivendo. Foi, acho que a fase mais difícil. Junto. A mais velha ficou com você lá em Bonito. Eu levei ela, eu não quis deixar, eu não falei, não faz sentido eu mudar de cidade e deixar minha filha para trás. Eu saía às 6 horas da manhã de casa e voltava 11 horas, 11h30 da noite do meu trabalho. Pastor. Então eu trabalhava muito e não tinha como eu ficar com a Gabi. E não fazia sentido também a Daniela ficar sozinha lá na outra cidade. E a Gabi era uma parceria, né? A Gabi era uma parceira da Daniela e 2008, isso ajudou muito. E vocês viajavam juntas lá para Campo Grande? 2008 foi um ano marcante na nossa vida como família e em quesito de oração. Porque a minha filha, a Gabriele, ela foi diagnosticada com um tumor no intestino. Olha só. E ela estava com suspeita de um câncer. Poucas pessoas sabem disso. Mas nós orávamos todo dia pela cura dela. Todos os dias. Eu lembro de eu vir para Campo Grande, os meus avós, hoje já estão na presença de Deus, né? Que eu perdi minha avó esse ano. Mas o meu avô orava. E ele orava de madrugada. E ele orava antes de dormir. Ele orava pro meu avô. Meu avô foi um homem de oração. Ele ensinou os netos a orarem. Então, assim, nós, desde pequenininhos, para almoçar, tinha que orar. E meu avô escalava. Ó, fulano você vai orar, fulano você vai orar. E esse ano foi um ano assim que Deus nos testou muito como família. A nossa fé. Então nós orávamos muito pela cura da Gabriele. E Deus curou ela. Deus curou minha filha. Eu tenho os exames e eu tenho os exames da cura. Tem a cicatriz. Que é para lembrar. Até uma cicatriz. Ela tem uma cicatriz, mas é para lembrar daquilo que Deus fez. Mas foi um período muito difícil. E nesse mesmo ano de 2008, eu engravidei. Só que nesse ano, aprove o Senhor levar meu bebê. Então, assim, eu fiquei, sabe, foi uma gestação que não vingou, né? Foi um ano de muita batalha. Foi. Né? Porque a distância... E nós ficamos, e assim, porque a distância, a doença da filha, a perda do neném, do bebê, da gestação. Então, foi um ano bem... Foi um ano, assim, e que nós nos fomos sustentados na oração. A oração foi uma arma de guerra mesmo. Foi. Né? Foi. De batalha, muita batalha, né? Foi, pastor. Foi. E sustentou a vida espiritual e emocional de vocês. Sim. Fica o exemplo aí para você de casa, né? A oração
é um instrumento poderoso e que sustenta um casamento, não é isso, gente? Qualquer dificuldade você resolve tem na oração. oração, ele se sustenta. Porque a oração, ela nos ensina a avançar e a recuar. Né? Quando a gente vai nas nossas forças, do meu jeito, a probabilidade de erro é muito grande. Mas quando você vai buscando em Deus uma direção e como, quando, por quê, é diferente. Porque aí Deus te dá uma direção e até para recuar é mais leve. Até para avançar é mais leve. Então, a oração, ela é o princípio. Vou aproveitar esse gancho, pastor e Daniela, e perguntar assim, então, já que a gente está falando de oração, e a oração nos ensina a avançar e a recuar, o que significa, então, na prática, construir um casamento com propósito? Para vocês, assim. Vou falar para você o que eu trouxe no livro, né? Construindo um relacionamento próspero. O livro é um pouco do que foi o nosso casamento, do que é o nosso casamento. Ele é baseado. Uhum. Na nossa É um história. pouco de 20 anos, mais de 20 anos atendendo casais também. Então, o que é construir um relacionamento próspero? Construir um relacionamento próspero é você entender, primeiro, quem você é no relacionamento, porque é importante nós sabermos quem nós somos, né? Por exemplo, você pega um homem que não sabe o lugar dele de sacerdote. A probabilidade desse casamento dar certo não existe. Uhum. Agora, se ele souber o papel de um sacerdote, assumir o lugar de sacerdote, ele muda tudo. A mulher, se ela não souber o papel dela de ajudadora, como que esse casamento prospera? E muitas vezes as pessoas veem isso de uma forma errônea. Ah, a mulher ajudadora, então ela é menor? Não, muito lado pelo a lado. contrário. Por quê? Porque cada um tem o seu papel. Uhum. Nenhum é maior e nenhum é menor. Eu sempre falo que se fosse para a mulher ser maior, tirava um pedaço do crânio. Se fosse para ser menor, tirava um pedaço do pé, do osso do pé para criar ela. Mas não, Deus tirou da costela. Do lado, né, pastor? Do lado, eu não estou à frente, nem estou atrás. Nem acima. Nem acima, Nem por baixo. nem por baixo. Eu não sou menor nem maior. Nós somos uma soma. Casamento é uma soma. Uma só carne, né, pastor? E tornar-se-ão uma só carne. E como é que eu vou ferir ela se eu estou automaticamente me ferindo? Uhum. Efésios 5, né? Não tem como. Então, construir um relacionamento próspero é uma soma de diversas ações e atitudes que nós precisamos ter e entender o meu papel. O meu papel como homem no casamento, o papel dela como mulher, o meu papel como pai, o dela como mãe, e nenhum vai viver o papel do outro. Quando nós vivemos o papel do outro, se torna pesado, cansativo, estressante, gera diversos problemas, né? Então nós precisamos viver o propósito. E viver o propósito é viver o papel que Deus preparou e determinou para mim. Bom. E ela viver o papel dela. Muito bom. Pastor, a gente precisa chamar mais um break aí, mas antes disso, ó, eu vou deixar a dica aqui, ó. Como é que faz pra gente adquirir esse livro aqui, se quiser, pastor? Tem na Amazon. Tem na Amazon. Tem na Apris. Tem na Apris. Editora, né? Legal. Então, Nas principais plataformas. Nas principais plataformas. Pela Amazon o pessoal consegue adquirir. Consegue, pastor. Consegue. Até Mas- como o nome dele é grande, Aham. você põe Gustavo Prado, já aparece. Gustavo Prado, ó. Então eu vou deixar aqui, ó. Hashtag fica a dica. Depois que esse programa aqui for ao ar, na quarta-feira seguinte, no Vida Devocional, eu vou fazer o sorteio dele ao vivo. Pastorzão deixou um de presente para nós aqui. E o programa foi ao ar na sexta-feira. Você fica ligadinho aí que na quarta seguinte eu vou fazer o sorteio ao vivo no programa Vida Devocional. Bom demais, não sai daí, PPTV, sua TV missionária. A gente volta já. Os
momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta aí, ó, Pastor Gustavo Prado e Daniele, que alegria poder, assim, conhecer vocês mais de perto e saber que o casamento, um amor que aprendeu a esperar e esperar em oração e tantas coisas boas, né, que o Senhor promoveu. E aí, Michele, como é que a gente pode... Sim, e aí a gente fica querendo entender, né, assim, mais de 20 anos de casamento, como vocês conseguem resumir pra gente, assim, numa palavra bíblica, resumir a história de vocês, assim, como que vocês poderiam resumir pra gente? Essa trajetória de vocês e por quê, né? Pensando biblicamente aí. O meu, eu posso pensar, eu tenho
um pensamento muito... Eu falo que o maior segredo de você... Para qualquer coisa, mas eu sempre trouxe isso para o meu casamento, para o nosso casamento, foi temor. Que eu sempre disse, um homem sem temor, ele faz qualquer coisa. Agora, um homem com temor, ele só vive o propósito. Ou pelo menos ele luta todos os dias para viver o propósito. E o temor do Senhor. Temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, diz a palavra. O temor do Senhor. Esse eu acho que é o que sustenta qualquer situação. Da mais simples a mais adversa, o temor ao Senhor, ele te leva a lugares que você nunca imaginou. Verdade. Então, eu resumiria o nosso casamento, temor ao Senhor, e aí, como a Daniele costuma dizer, resiliência. É isso, Dani? É. Se eu fosse escolher uma palavra para definir meu casamento, seria resiliência. Nós passamos por muita coisa e tivemos que ter muita resiliência para esperar, para ser paciente no Senhor, para aguardar a resposta. Então, é resiliência, nesses momentos de paciência. Nesses momentos, tanto de dificuldade quanto de alegria, vocês como casal, né? Como que vocês, assim, se davam suporte um ao outro? Como que vocês enfrentavam esses momentos de dificuldade? Porque, assim, momentos de dificuldade, acho que todo casal passa, né? A gente não vive uma vida só de flores, né? Isso não, daí, achei que vocês... Né? Pois é. Tive dificuldade, né, amor? Todo mundo tem, todo mundo é vida real, né? Então, Só para contar um pouquinho aqui também, depois a gente pode compartilhar em particular, mas a gente também perdeu 2 gestações. Sim, a gente sabe que é dolorido isso que vocês passaram, né? Eu costumo dizer, para você, homem, que tá vendo isso daqui, que tá ouvindo isso daí, isso tudo que nós estamos falando, se a sua esposa passou por isso, eu quero te dizer algo, entenda. Não é para você questionar, não é para você argumentar, não é para você criar situações, é para você entender. Porque para nós, a gestação, nós ainda não somos pais. Somos pais porque já tem um bebê ali. A gente põe a mão, sente, mas é diferente do que é para a mulher. E muitas vezes, muitos maridos... eles não conseguem compreender essa dor, porque a mulher perdeu algo que é de dentro dela. O homem perdeu algo que ele nunca viu. Então, para você, marido, se a tua esposa passou por isso, ou se passar, procure entender isso, porque são sentimentos totalmente diferentes, e o sentimento dela é de perda de um filho. O nosso é de um possível filho, porque a gente estava esperando esse filho vir. Para ela, não. A partir do momento que ela soube que ela está grávida, ela tem um filho. Né? É um sentimento diferente. Então, compreenda, entenda. Vai ter momento que talvez você vai ter que se calar e só abraçá-la. E é isso. Né? E quantos homens às vezes olham e falam, não, mas a gente nem viu essa criança, a gente nem... Mas são sentimentos muito diferentes. Mas, pastor, posso dizer que quando a gente teve a nossa perda também, eu senti muito, né? Sim. A gente sentiu bastante. E teve um amigo da Sociedade Bíblica que me consolou, e um pastor da igreja também, né? Um deles é que ele fez um desenho na mesa de trabalho, onde Deus me apresentava um novo filho. Legal. Pequenininho. E logo depois das 2 perdas veio o Davi. E realmente veio nosso filho amado. Mas um outro pastor foi e me disse assim, fica tranquilo, porque filho a gente não perde, filho está com o Senhor. E quando chegar no céu, Deus vai te apresentar esses 2 filhos. Então essa é a nossa viva esperança, né? Eu tenho uma tia muito querida que eu amo de paixão, e ela falou para mim um dia, porque ela passou por essa situação, e ela falou para mim assim, eu estava muito triste no dia que a minha tia falou isso, ela falou assim, exatamente o que o senhor falou assim, eu prefiro pensar, ela fala assim, eu entendo, Deus me fez entender, e eu prefiro pensar que eu não perdi, o Senhor o amava tanto que os recolheu de volta, que os levou para ficar perto dele, para eles não passarem
por aqui, por essa terra, para sofrer alguma coisa. Mas nós vamos conhecê-los, né? Vamos. Né? Eu falo que depois disso, eu engravidei da Giovana. E o nome da Giovana é presente de Deus, né? E eu falo pra minha filha que ela é meu presente. Olha aí, que coisa boa. Ela veio pra me curar. E por falar nas meninas aí, como é que vocês ensinaram a importância do relacionamento com Cristo para elas aí, firmado em Cristo? Como é que foi para vocês aí ensinar essas duas meninas? Ele vai falar que para ele não foi tão difícil. Ele vai falar assim, a minha mulher tem facilidade, ela trabalhou 30 anos com o Ministério Infantil, então... E ela ficou 34 anos no Ministério Infantil. Olha que legal. Então, assim, Ministério Infantil, criança para ela, sempre foi muito prático, sempre foi muito fácil. Sempre foi muito... Eu no Ministério Infantil eu também sou bom, eu estouro a pipoca pra eles. Não é, assim, essas coisas eu não tenho muita dificuldade com as coisas práticas, olha, tem que ter o devocional, você vai ler a sua Bíblia, você tem seu momento de oração, eu não tenho dificuldade, mas isso, isso é a Daniele? Né? Não, isso é todo o Espírito Santo purinho que me ensinou, que me capacitou pra isso. Eu sempre falei e sempre falo, se eu não tivesse Deus na minha vida, me ensinando a ser quem eu fui, eu não saberia fazer nada, porque eu sou do tempo que não tinha nada. Hoje tá uma beleza, eu falo pra essa menina, hoje meu legado foi passado pra minha filha Giovana já tá no Ministério Infantil. Então, assim, eu falo pra ela, filha, hoje é tão fácil, você quer uma coisa, você põe na internet, você tem um livro, leia. Era flanelógrafo, né? Pastor, eu fui do tempo do mimeógrafo, pastor. Eu fui do tempo do mimeógrafo, pastor. Entendeu? Tinha que desenhar história, pintar, levar para as crianças. Então, assim, é muito diferente. Mas mesmo assim, as minhas filhas sempre foram muito próximas comigo nesse momento. Tudo que eu ia preparar a aula, só tinha a Gabi, eu chamava ela. Filha, vem cá, o que você acha? Você acha que se eu falar isso, vai fazer sentido? Sabe? Então, assim, eu tinha ela próxima. Você sempre compartilhou, né? Sempre compartilhei. Com a Giovana também, sempre tive acesso ao material. Então, assim, eu explicava para elas que se elas querem alguma coisa, se elas têm um sonho, primeiro elas apresentam para Deus. Né? A Giovana tem os sonhos futuros dela, do marido dela, ela já fala do marido dela, fala assim, filha, o seu marido, eu sempre falo para as pessoas, o meu genro, ele já foi gerado no Senhor. Deus já preparou os meus genros para as minhas duas filhas. Como? Eu e o Gustavo começamos a orar, nós nem tínhamos filhos. Ei, preciso denunciar um negócio aqui, gente. Ela falou assim, os meus genros já foram gerados no Senhor. A Giovana tá aqui atrás do estúdio morrendo de rir aqui. Bom demais. Tá mais vermelha. Mais vermelho que pimentão. Eu falo pra ela, filha, ora. E eu falo pra ela, filha, quando ela quer alguma coisa, eu falo, filha, ora. Apresenta pro Senhor. Se for pra ser, vai acontecer. E tudo na vida dela. Isso é pra uma prova, isso é pra qualquer coisa. O mínimo. Se você começar apresentando pra Deus e Deus vai te responder. Bom demais. E outra, só pra encerrar esse. Claro. Tem toda essa de você ensinar, mas eu tenho uma coisa comigo que as minhas filhas mesmo observam. Se você não viver. E viver. Verdade. Não adianta você ensinar. Então, as nossas atitudes falam mais. Nós temos muito porque às vezes a gente isso prega só com atitudes, né, pastor? Eu falo assim, se eu for pregar algo que eu não vivo, eu não prego. Tá certo. Então, pastor, a hora voa e a gente precisa fazer os outros quadros. Sim. E agora, Michele? O nosso primeiro quadro, Dica de Casal. Dica de casal. E o Dica de Casal, eu queria que vocês deixassem assim, dicas, né, assim, de casais que estão passando em qualquer esfera da sua vida, né, ou trabalho, medos, incerteza, né, que dica vocês dariam? Né, para assim. esse vocês tipo passaram muito, né? não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Todo mundo passa por problema. Alguns iguais, outros diferentes. Mas todo mundo passa por problema. Não tenha medo de pedir socorro, de pedir ajuda. A gente, em mais de 20 anos atendendo casais, o que a gente mais observa, a maioria deles chegam a hora que eles já estão sufocados, a hora que eles já não sabem mais o que fazer, a hora que eles já estão quase tirando a aliança e jogando fora. Né? Peça ajuda no começo, peça ajuda em todo o tempo, tenha sempre alguém que você confia e que seja ali um pai, uma mãe,
de direção para vocês. Não tenha medo de pedir ajuda. Muito bom. Muito bom. E a sua dica, Dani? Eu falaria a mesma coisa. Você tem uma pessoa... Pedir ajuda se você precisar de uma pessoa, né? Se você tem acesso. E oração. Para mim, a oração é fundamental. Você fazer tudo na direção do Senhor. Nós temos um caso de um casal que chegou para nós, divorciando, separaram, divorciaram. Ele começou a caminhar comigo, caminhou comigo 2 anos e meio. E o ano passado eu fiz o casamento deles de novo. Olha aí, que legal. Mas pediu ajuda. Mesmo que foi lá no último do último. No fundo do poço. No fundo do poço. Pediu ajuda, a gente estruturou. E a mulher olhou para ele e um dia me ligou e falou: pastor, ele mudou demais e eu quero reconstruir minha família. Olha aí, coisa boa. Então é isso. Dica de casal, Muito peça bom. ajuda e oração. Bom demais. E agora o nosso próximo O quadro? nosso próximo quadro, eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, e agora é o momento de vocês se declararem um pro outro, né? Por que que a Dani ainda disse sim pro Gustavo, por que que o Gustavo ainda disse sim pra Dani? Faz de conta que a gente não tá aqui, podem virar um pro outro. Esse é o momento romântico, né? De declaração. Eu falo que eu sou a Daniele do Gustavo. Eu sou o Gustavo da Daniele. Eu não conseguiria ser quem eu sou sem meu marido. Né, meu amor? Eu falo que ele é meu melhor amigo, meu confidente, que eu sei que eu posso contar com ele em todos os momentos. Eu posso dizer que hoje eu sou o que eu sou porque eu tenho a Daniele. Eu sou o que eu sou porque eu tenho você, meu amor. Porque pra me aguentar por tudo que eu passei do meu lado. Tem história, né? Tem história, né, meu amor? Eu viveria de novo, faria de novo. Eu viveria. Repetiria de novo. Eu também. Eu faria tudo de novo. Isso aí. Se quiser, pode dar um beijinho, tá? Eu sempre falo que quando eu conhecia Cristo, voltar atrás não é uma opção. Eu só tenho para onde ir, eu não tenho para onde voltar. Né? Então, mas se voltar seria viver com a Daniele tudo de novo, eu viveria. Maravilha, olha aí. Aê, coisa boa. É assim que a gente gosta de encerrar o programa. Momento romântico, super especial, né? Melhores amigos, mas também que tem aí esse amor que nos inspira. Muito obrigado, pastor Gustavo, Daniele, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Foi impressionante e muito emocionante o programa de hoje, né, Michele? Muito bom, muito bom. Obrigada por compartilharem um pouquinho da história de vocês com a gente. E obrigado por terem tirado o passaporte. Brincadeira! Por terem vindo lá de Mato Grosso. Não, eu já tomei posse dessa palavra. Internacional, passaporte. Bom demais, gente. Obrigada pastor, a vocês. como a gente sempre faz aqui, por favor, ore por nós, né? O sacerdote do lar aí, orando por nós aqui pela IPPTV. E também pelos telespectadores, pessoal que está de casa assistindo, para que de repente alguém passando uma dificuldade possa se inspirar também. Amém? Maravilha. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, Pai, porque sem o Senhor nada seríamos. Verdade. Mas queremos apresentar, Pai, cada ouvinte, cada telespectador que está em casa, que muitas vezes está ouvindo esse programa e o Senhor criou, Deus tão perturbado, tão sem direção, Pai. Dê direção a eles, visita essa casa, Pai, que precisa da tua visita, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Vinícius, da Michele, Pai. Que alegria conhecê-los, que alegria estar com eles. Que o Senhor continue fortalecendo-os, Pai. Para que eles continuem com esse projeto, para que eles não parem, para que eles não desistam, Pai. Mas que sejam fortalecidos pelo Senhor, trazendo sempre uma palavra de transformação, de mudança, de conforto, fazendo com que as famílias se levantem, Pai, e lutem, Pai.
por aquilo que é propósito do Senhor, que é famílias estruturadas, famílias abençoadas, e que esse programa continue fazendo isso, Pai, nos lares, nas casas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós abençoamos a IPPTV, que sempre, Pai, o Senhor levante recursos necessários, mantenedores, para que esse projeto nunca pare. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse trabalho, esse projeto, e declaramos prosperidade sobre esse trabalho no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Amém. Obrigada a vocês pelo convite. Amém. Isso aí. Você que está de casa, a gente se despede, né? Até o nosso próximo. Bem casado. Bem casados. Tchau, tchau, pessoal.